A gente segue daqui sim, contando ainda sobre as repercussões do Congresso Nacional. Ontem, quase no final do expediente, na verdade, por volta de 4 da tarde, foi realizada uma sessão lá na Câmara dos Deputados, na Comissão de Segurança, uma audiência sobre os atos do 8 de janeiro, as consequências, e dos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro esteve remotamente nesta audiência na Câmara dos Deputados. Durante a audiência, Eduardo voltou a falar sobre o ministro Alexandre de Moraes e as sanções impostas pelos Estados Unidos. De acordo com o deputado, uma indicação, ele indicou que outras sanções ainda serão aplicadas aos ministros, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto a outros nomes envolvidos no governo Lula. Vamos rever, então, o que ontem revelou Eduardo Bolsonaro nesta audiência na Câmara dos Deputados. O recado foi dado para Alexandre de Moraes através da Lei Magnitsky, porque ele é um violador de direitos humanos, né, em virtude da perseguição. Se outras autoridades brasileiras decidirem seguir os passos dele e corroborarem essa conduta, eles vão estar incursos no mesmo tipo de penalidade. Quem presta apoio a ele, logístico ou às vezes até moral, está correndo o risco de também tomar as mesmas sanções. Então, é o prognóstico que pode ocorrer. Mas, mais uma vez, isso depende das autoridades americanas, né? Eu acho muito provável de que possam ser aplicadas outras sanções se o Brasil seguir, nessa primeira turma do STF, seguir por esse caminho. Vamos repercutir então essa fala de Eduardo Bolsonaro com o Mano Ferreira. Quero ouvir de você então, Mano. Eduardo já deu os sinais que não vai retornar, que vai continuar lá nos Estados Unidos. Então, aparentemente, ele vai continuar exercendo de forma remota, assim como fez essa audiência ontem. E aí, enviando recados aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que esperar sobre as reações do STF sobre essa fala de Eduardo? Pois é, Bruno. Eu diria que o deputado Eduardo agora se tornou um deputado EAD, né? Vai exercendo o seu mandato à distância. O que a gente pode esperar é uma intensificação desse conflito, que a gente vai assistir nos próximos dias. Vale lembrar, entrará em pauta o julgamento do mérito da acusação de participação numa tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, num contexto em que tudo leva a crer, veremos a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que pode gerar uma resposta, um aumento das intensificações do governo americano sobre o Brasil. Mas, do ponto de vista da opinião pública brasileira, o que nós vemos é que, quanto maior a interferência externa, pior para aqueles que estão pressionando por isso. E olha, a gente tem recebido várias mensagens de fontes lá de Brasília dizendo que a situação de Bolsonaro não está fácil dentro da casa dele, que ele está com a saúde cada vez mais debilitada, teria perdido 3 quilos, né, peso, está muito mais magro e debilitado. Com a chegada, né, da proximidade desse julgamento, os ânimos entre a própria família estão mais acirrados, Cássio Miranda. Existe ali uma linha um pouco mais extrema de Eduardo Bolsonaro, como nós vimos na fala, e de Carlos Bolsonaro, e uma linha mais amena, que é Flávio Bolsonaro, que ele que estaria fazendo, seria esse papel principal ali, de estar fazendo todo o lobby com governadores, toda a parte de estratégia política seria feita por Flávio Bolsonaro. O que você acha que a família Bolsonaro vai fazer a partir de agora, com a proximidade do julgamento? E o próprio Bolsonaro teria dito para aliados que ele já sabe que a condenação dele é certa. Cássio. Márcia, todas as atitudes dos membros da família nos últimos tempos mostram que, neste momento, eles estão um pouco acuados por algumas razões. Primeiro, como você bem disse, o julgamento e uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em segundo lugar, nós já acompanhamos nos últimos dias aliados históricos da família Bolsonaro e até aliados que surfaram a onda de popularidade do ex-presidente abandonando o barco da família. O próprio governador Tarcísio de Freitas, ele tem sido alçado pelo Centrão como o candidato ideal
ao arrepio da vontade, neste momento, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O fato de diversos governadores de direita serem candidatos, independentemente de alçados ou não pelo ex-presidente, já é um indicativo, entre aspas, deste abandono. Então, tudo isso contribui para que eles estejam acuados e, como bem foi dito, estejam mais agressivos e mais arredios em relação a todo o contexto. Obrigada pelas análises. A gente volta com vocês já já. Agora